Oi, gente. Oi. Tudo bom? Gente, nossa, hoje eu tô com tanta preguiça. Eu tava deitadinha, assim, sabe? Bem relaxada. Aí eu pensei assim, eu acho bom eu fazer logo a videopostagem antes que eu apague aqui, durma direto. E aí eu vou acordar, tipo, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, com cara de sono, mais sono do que eu já tô agora. Aí vai ser difícil gravar alguma coisa. Aí eu resolvi vir aqui logo e gravar logo essa videopostagem, até porque o arcano de hoje, vocês já viram ali em cima, é o As de Paus. Então assim, eu tenho que fazer ele animadinha, né, gente? Porque um As de Paus é animadinho. Eu não posso fazer assim, ai gente, olha, tava com maior sono ali, mó lombeira. Não posso fazer isso. Então vamos lá. Vamos falar desse As de Paus. Aliás, a gente vem de uma sequência interessante de paus, né? O 7, o 6 e agora o As. Bom, muito bom. É... Vamos fazer uma retrospectiva? Então vamos lá. Se no 7 de paus a gente tinha os desafios, todas aquelas questões que vinham pra gente e a gente olhava e falava assim, eu acho que eu não vou dar conta disso, e no final a gente acaba dando conta. E se no sábado a gente tinha os 6 de paus com as suas vitórias, com os seus ganhos, com o seu sucesso, sucesso que não vem de graça, né? Como eu fiz questão de ressaltar. É um sucesso sim, mas é um sucesso que vem como resultado de muita batalha, de muito esforço, de um processo que exigiu muito da gente, né? E daí hoje a gente chega no As. Interessante, né? Porque o As é o começo de tudo. Só que aqui a gente não tá no começo de tudo. Inclusive dentro dessa energia do naipe de paus, a gente já teve aí essas duas outras cartas. Então a gente não pode nem falar que a gente está no começo de uma energia de paus, que a gente estava em outro naipe, em outro elemento, e aí de repente a gente caiu, né, em paus, e aí a gente está começando isso agora. Não, a gente já estava em paus. A gente já estava lidando com o elemento fogo. O que será esse As, então? Gravar assim sem pensar antes, tem disso. Agora eu tô aqui. E aí? O que será esse As? Então, o As, todos os Ases, vamos começar falando dos Ases. Todos os Ases, eles são começos. E não são só começos. Os Ases, eles são todo o potencial de energia daquele naipe, né? Então se a gente tem aqui um As de paus, a gente vai ter o quê? A gente vai ter todo o potencial de energia de paus, todo o potencial da energia do elemento fogo, que é maravilhoso, né? Eu particularmente adoro. Muita criatividade, muita intensidade, muito entusiasmo. A energia mesmo, a energia vital, ela é o fogo. Ou o fogo é a energia vital. Pra mim é ótimo, porque como eu ainda tô nesse meu processo de recuperação, o que eu mais tô precisando nesse momento é de energia vital. Então, que venha, que o As de Paus mande aí muita energia vital pra mim, traga essa coisa boa, né, de recuperação, de tudo voltando ao normal, né, e essa energia fluindo. A energia vital desce por aqui, ó, aí desce
né? Circula pelo corpo inteiro e depois descarrega lá na terra, né? Então, assim, muito bom. Eu tô gostando muito dessa ideia. E o que mais que a gente pode pensar em as de paus? Gente, eu não sei se eu ando com algum problema. Será que eu posso falar isso aqui? A censura permite? Eu não sei se eu tô com algum problema, gente, mas assim, eu ando muito fálica. Não, olha só, mas vocês vão concordar comigo, tenho certeza. Eu tava analisando outro dia, eu tenho estudado bastante o baralho Lenormand, né? É uma coisa, eu até comentei isso no Facebook. Eu acho bastante impressionante, várias pessoas também acham, o fato de eu estudar tarô há 25 anos, eu trabalhar com ele profissionalmente há 16 anos, e é tamanha imensa dificuldade que eu tenho de lidar com o baralho Lenormand. É um negócio impressionante. Você fala assim, mas você não sabe o significado das cartas. Não, eu sei o significado das cartas. Mas eu não consigo jogar direito. E aliás, eu sempre falei isso também em relação ao tarô, né? Não basta saber o significado das cartas. É muito pouco você saber o significado das cartas. Porque na hora que elas se misturam, na hora que você começa a abrir o jogo, uma do lado da outra, uma em cima da outra, e essas inter-relações entre elas, saber só o significado de cada carta é muito pouco. É muito pouco. E é o que eu sei do Lenormand de um modo geral. Eu sei o significado das cartas. E daí sempre que eu vou jogar é uma loucura. Eu gosto de jogar o Lenormand pra mim porque eu não tenho como enrolar, gente. Porque o tarô, como eu sei muito de tarô, eu enrolo. Eu olho a carta e uou! Eu dou uma enrolada, entendeu? Porque como eu sei uma série de aspectos, significados, possibilidades, feio, né? Mas é normal, eu acho que é uma tendência que a gente tem de fazer isso. Quando eu estou bem, quando eu estou super de boa, eu jogo tarô pra mim, calma e tranquilamente. Mas se eu estiver muito ansiosa, se eu estiver muito nervosa, se eu estiver assim, meio insegura, nossa, não rola. Não rola e eu assim, eu trapaceio. Assim, não, e o mais maluco, normalmente trapaceio contra mim. Porque se uma carta é mais ou menos, eu já olho a carta e falo, não, não, não pode ser. Eu já vejo tudo de pior na carta. Gente, é um drama, olha. E é engraçado isso, sabe? Porque eu já conversei com vários e vários tarólogos e o pessoal fala que é assim. Então é engraçado, né? Que é isso que eu chamo da síndrome de Quiron, né? Quiron, que na mitologia grega é o grande sábio que ensina e cura os príncipes, né? Os nobres, mas ele foi flechado, ele só tem uma ferida, uma flecha envenenada e que ele não consegue curar. Então ele cura todo mundo, mas ele não cura ele mesmo. E eu acredito que a gente que é terapeuta, assim, a maior dificuldade que a gente tem e o maior desafio a ser superado é esse, é a gente conseguir se curar, porque a gente cura os outros com muita tranquilidade, a gente chega e fala, não, você não tá vendo? Olha, abra seus olhos. Isso, assim, aquilo, assado. Você não tá vendo que você não tá ligando essas duas coisas? As pessoas, é isso mesmo. E pra gente é tudo muito simples. A gente olha assim, a gente dá duas olhadinhas e a gente já sabe do que tá acontecendo ali. E como que com a gente mesmo isso não funciona desse jeito. Pelo menos não de um modo geral. Eu já consegui superar algumas situações assim, mas quando o bicho pega mesmo, gente, é bem complicado. É bem complicadinho isso, principalmente no jogar. Eu consigo me trabalhar muito bem na análise, né? Nessa análise, nesse olhar, que nem como eu falei, né? Nessa semana, no final de semana anterior,
em que eu fiquei lá, enfim, com as minhas dores emocionais, eu consegui enxergar um monte de coisas. Consegui me acalmar, consegui, enfim, olhar para mim mesma e apontar algumas questões e lidar com o meu choro e lidar com a minha dor. Então, assim, eu consigo fazer isso com uma relativa tranquilidade. Agora, em mexer carta, não, gente. Em mexer carta é muito complicado. Aí, normalmente, eu pego o Lenormand, porque como eu não consigo trabalhar com ele direito, eu tenho menos possibilidade de manipular ele. Entendeu? É aquilo. Pra mim é aquilo. Qual que é o significado? É esse. Então eu não tenho como trapacear, né? Bom, aí voltando à história. Aí tava eu lá estudando Lenormand e tal, pá. E daí, assim, eu tava analisando a carta da torre, né? Que a carta da torre do Lenormand, o significado não tem nada a ver com a torre do tarô. Que também é uma outra dificuldade, né? Então, assim, quem já sabe tarô vai mexer com Lenormand e tem estrela, tem torre, e os significados são totalmente diferentes. É outra história, é outra conversa. Aí eu fiquei olhando aquela torre, né? E a torre do Lenormand, ela fala muito de introspecção, isolamento. Você tá totalmente isolado, tá totalmente fora de qualquer contato, de lidar com outras pessoas, de lidar com situações públicas, assim, enfim. Eu particularmente eu vejo também alguma coisa mais espiritual, tem um quê de espiritual nesse sentido desse voltar-se pra dentro e tudo, enfim. E daí, de repente, eu tava fazendo umas jogadas lá, enfim, treinando. De repente me veio uma coisa assim, falei assim, gente, mas será que essa torre do Lenormand, ela não tem um significado fálico também? Será que não tem? Porque você vê, é uma torre. Uma torre, né? E daí eu fiquei me perguntando, mas ao mesmo tempo a torre do Lenormand, ela é tão... não é assexuada, ela tá isolada, né, gente? Ela tá isolada, ela não tem contato, ela não quer contato, né? Então a gente não, é complicado olhar para ela com essa conotação, né, sexual. E porque eu tava me lembrando da torre do tarô, que existe uma possibilidade, fiz até um jogo outro dia em que surgiu uma coisa assim. A torre do tarô, olha, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou falar aqui é uma coisa muito, muito específica, de jogos muito específicos, situações muito específicas. Não tomem isso como uma regra geral, porque a última coisa que isso é uma regra geral, tá? Mas assim, a torre, ela pode de alguma forma representar o corpo, a torre como uma estrutura física do nosso corpo, e levando-se em conta o raio que bate, que vem aquele raio e bate em cima da torre, e a gente levando-se em conta que o raio, em algumas culturas, ele tem uma conotação de fertilização, né, do masculino fertilizando a terra. O raio que bate no chão vem do céu e bate no chão. Então, céu, energia masculina vindo do pai, né, celestial, bate na terra, energia telúrica, mãe, corpo, né, ventre. Então, assim, vocês viram as voltas que eu dei, mas de uma volta bem dada, né? Eventualmente, a carta da torre no tarô pode ter essa conotação de fertilização, tá? Gravidez. Mas é uma coisa assim,
bem fora do comum. Agora, como no Lenormand a torre é o isolamento, é uma coisa meio monge, meio monastério, meio... Aí eu achei que ficou uma coisa meio louca, né? Pensar nesse objeto fálico, na torre como objeto fálico, como um membro ereto, a torre. Eu não sei. Eu confesso pra vocês que eu fico pensando assim, Cláudia, eu acho que isso é falta de namorar, vá. Para com isso, sossega, né? Enfim, mas foi uma coisa que eu fiquei assim analisando. Ainda vou aprofundar isso e vou perguntar para quem entende do assunto de verdade, quem, né, mexe com isso assim legal, com o Lenormand, para ver se isso é maluquice da minha cabeça ou se realmente faz sentido. Mas eu contei essa história toda, gente, para falar do As de Paus. Por quê? Porque o As de Paus, sim, o As de Paus ele tem essa conotação fálica, né? Ele tem essa conotação fértil, né? Então, quando a gente tira, por exemplo, o As de Paus num jogo em que a gente está analisando uma paquera, um climinha, um começo de namoro, essa carta sim pode falar de muito tesão, muito, uma coisa assim, uma atração física avassaladora, pode falar assim. E assim, como hoje a gente tá, quer dizer, hoje não é Vênus, né, mas hoje é Sol. E o Sol ele tem essa conotação do masculino, do Deus, né? A Lua, a deusa, o Sol, o Deus. Então, de repente, a gente pode analisar esse As de Paus em um dia de Sol como... Aí a gente não analisaria especificamente tesão, porque a gente não está falando de uma relação. Hoje a conversa é muito a gente com a gente. Então eu acho que caberia aí essa coisa da energia sexual, como energia vital também. Mas a energia sexual, a energia criadora, a energia através da qual a gente consegue manifestar na Terra as coisas. Desculpa, gente. Então, assim, eu vejo esse As de Paus de uma forma também fálica nesse sentido, como uma coisa bastante poderosa, uma energia intensa, criadora, capaz de manifestar na Terra algo com potencial bastante elevado em termos de energia, tá? Vamos juntar isso com o que a gente faz no domingo, autoconhecimento, trabalho interior. Então, primeiro lugar, gente, vamos acumular energia, vamos fazer trabalhinho de acumular energia, vamos, né? Quem já tem algum conhecimento disso, por favor, utilize seus métodos. Uma dica que eu tenho muito interessante que cabe falar nesse horário. Eu tenho outras dicas, mas aí já não caberia falar nesse horário. Eu não sei que horário que vocês vão assistir. Pode ser que seja plena 3 horas da tarde com criança por perto, então eu não vou poder falar aqui certas coisas, mas que seriam bem interessantes. Se eu fosse vocês, eu estudaria um pouquinho Tantra, Taoísmo, né? E os métodos de você acumular energia. Acho que eu já falei aqui no Via sobre um livro muito bom. Gente, eu vou fazer uma maluquice, eu vou levantar daqui e vou pegar o livro. Eu quero que vocês, meninas, esse é um livro para meninas, tá? Ó, meio minuto, eu volto já. Voltei. Nem demorou tanto, né? Gente, aqui ó, tá invertido? Tá invertido. Peraí.
Hoje vai ser uma bagunça esse vídeo. Eita, nós. Aqui, gente. Comprem isso. Comprem isso. Isso é uma preciosidade. Isso daqui é uma preciosidade. É muito bom, gente. É muito bom. Tem exercícios. Tem uma série de dicas muito interessantes. A autora, ela durante um tempo, ela treinou taoísmo, fez vários exercícios, várias práticas taoístas, e ela chegou à seguinte conclusão: que apesar de uma série de orientações que eram dadas terem surgido a partir de práticas feitas por mulheres e até criadas por mulheres, a coisa foi se desenvolvendo de uma maneira tal em que ficou muito masculina. Ela ficou a metodologia masculina. Então é muito complicado para as mulheres lidar com isso de uma forma natural e prazerosa e eficaz, segundo ela. Então ela começou a desenvolver algumas outras técnicas e gente, é muito bom, é muito bom. Se eu tivesse um pouquinho mais de vergonha na minha cara, eu faria aquelas práticas ali todo dia. É porque eu não tenho, eu sou uma sem vergonha. Tô falando isso publicamente. Porque, gente, é muito legal. É muito legal. E a gente sente efetivamente esse retorno da energia para dentro da gente, do útero, do centro. É fantástico. Então, por favor, estante virtual, eu comprei o meu no estante virtual. E acho que ainda tem um montão lá. Comprem, vale muito a pena. Tá? Ok? Belezinha? Tá. Tá, mas quem não tem ainda o livro e quem não sabe nada disso, vamos passar uma coisa simples, muito fácil. E se vocês tiverem a disciplina, a paciência, vocês vão sentir. Só que eu vou até dar um tempo para vocês terem ideia do que eu tô falando, para não ficar aleatório. Vocês vão precisar fazer isso durante, pelo menos, no mínimo, se vocês estiverem bem alinhadinhos, se vocês não estiverem ansiosos, se vocês estiverem bem tranquilos mesmo, no mínimo 20 minutos. Então vocês já imaginam que a maioria das pessoas vai precisar ir de meia hora a 45 minutos. O que é esse exercício? Quando eu falar pra vocês, vocês falam assim, gente, não é só isso. É, só isso. Mas façam por esse tempo que eu tô falando e vocês vão ver. Deitar. Deitadinhos. Uma mãozinha em cima da outra. 4 dedos abaixo do umbigo. Vocês vão respirar profundamente, sentindo a barriga subir e descer, aquela respiração profunda, abdominal, lenta, tá? E vocês vão ficar de olho fechado fazendo isso. É como se fosse uma meditação, gente. Aproveita que hoje é domingo, gente. Não tem desculpa de que tem correria de trabalho. Façam. Aí vocês vão ficar fazendo essa respiração. E vocês vão de olho fechado, vocês vão sentir o ar entrando, descendo, enchendo o pulmão, barriga, depois saindo. Aí vocês vão ficar fazendo isso até que a mente de vocês fique totalmente quieta, totalmente quieta. E aí, a partir daí, pensou que era 20 minutos, meia hora, era tudo? Não. A partir daí, pelo menos, no mínimo 20 minutos. O ideal é que seja mais, mas pelo menos 20. Se vocês, olha como é que eu estou hoje, gente, o comentário que eu vou fazer. Isso é igual ao orgasmo. Quem teve, sabe que teve. Se tá com dúvida, é porque não teve. Gente, é sério. Se vocês chegarem no ponto que é pra chegar, vocês vão saber. E amanhã, quer dizer, o meu amanhã, né, gente, que hoje é o meu sábado ainda.
amanhã, quer dizer, hoje domingo, vai ter um monte de comentários aqui. Um monte de comentários. Falando o que é isso? O que aconteceu comigo? Me conta o que é isso. Se vocês fizerem direitinho, vai ter um monte de comentário assim. Porque não tem como falar assim, eu não sei se eu consegui fazer o que tinha que fazer. Não tem. O corpo de vocês vai falar. O corpo, vocês vão sentir uma coisa no corpo de vocês que assim, olha, claro que não é na mesma intensidade, mas quem já tomou Daime, Ayahuasca, Jurema, vai identificar como sendo uma coisa um pouco parecida. Quem medita, mas não é aquela meditação, vamos sentar só para relaxar, não. Eu tô falando quem medita, medita mesmo. Quem atinge profundos níveis de, sabe, de interiorização, também vai identificar alguma coisa parecida. Eu falo, além do bem-estar físico, além da tranquilidade, além do sorriso brotar no rosto naturalmente. Você faz assim, você tá deitada e você, de repente, você sorri e você fica com aquele sorriso colado no seu rosto. Além de tudo isso, acontece o que eu chamo de explosão de bolhas de serotonina. A sensação é que dentro de você, no teu cérebro, tá assim, bolhas de serotonina, deliciosas, maravilhosas bolhas de serotonina. Então, assim, e com isso a gente fica energizado. Além de tudo, olha, é um monte de benefícios, tá? E isso, gente, eu procuro fazer todo dia antes de dormir. É que às vezes eu tô tão cansada, mas tão cansada que eu não chego nesse ponto. Eu apago no meio do caminho. Mas todo dia eu procuro fazer isso. E em várias vezes na semana eu tenho essas tais bolhas de serotonina explodindo. É maravilhoso, maravilhoso. E dá um descanso e faz com que a gente precise dormir menos horas. Então, assim, são muitos benefícios. Muitos benefícios. Tá bom, gente? Nossa, falei pra caramba. Eu dou aquela olhadinha ali. Eu falei pra caramba. Então, gente, mas é isso. Façam esse exercício. Vai valer muito a pena, eu garanto a vocês. E é o que eu tô falando. Quem atingir esse nível de profundidade vai sentir e não vai ter dúvida. E vai vir aqui comentar. Eu quero ver um monte de gente vindo aqui comentar. É muito bom. Tá bom, gente? Ótimo domingo pra vocês. Com esse Ás de Paus lindo, maravilhoso, gostoso. E o Astro Rei que sempre nos acompanha aos domingos. Beijão.